dia, galera. Vamos fazer uma aula aqui para o nono ano, especificamente ensino médio. Vamos falar sobre o processo de industrialização que ocorreu do continente europeu para o resto do mundo, né? Por que surgiu a indústria na Europa? Então vamos lá, definição de atividade industrial, que seria conjunto de transformações técnicas, econômicas e políticas que ocorreram no planeta Terra, especialmente no continente europeu. Isso vai ocorrer e vai provocar uma profunda transformação na ordem econômica, política e social do planeta Terra. Mas por que no continente europeu? Os principais fatores são esses aqui. Causas gerais da Revolução Industrial na Europa. Primeiro, descoberta de novos continentes, né? Através do processo chamado as Grandes Navegações. Os europeus, especialmente portugueses e espanhóis, em seguida pelos franceses e pelos holandeses, eles desenvolveram as chamadas grandes navegações. Foi graças a isso que, por exemplo, os portugueses conseguiram chegar aqui ao Brasil, né? Então, nesse processo, os europeus conquistaram muitas áreas que até então eram desconhecidas pelo mundo da época e, consequentemente, eles espalharam colônias nessas áreas, chamadas especificamente de colônia de exploração. Então esse foi o principal ponto. O domínio tecnológico europeu da época, no sentido de desenvolver grandes embarcações e navegar o chamado Grande Mar, que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico, né? Até então, a navegação era feita basicamente pelo Mar Mediterrâneo. Os europeus saíam da Europa, cruzavam o Mar Mediterrâneo, entravam no norte da África e daí eles seguiam para a Ásia até chegar aquilo que era conhecido na época como as especiarias asiáticas, né? Cruzando o Mar Vermelho. Mas havia um grande desafio que seria conseguir uma nova rota comercial para chegar exatamente ainda nas especiarias asiáticas. Nesse contexto que eles conseguiram chegar, cruzando o Oceano Atlântico, conseguiram chegar ao continente americano. Por que os ingleses? Né? O pioneirismo inglês ele vem principalmente da grande quantidade de dinheiro que eles conseguiram acumular, juntamente com os franceses, né? Esse foi o principal ponto, o acúmulo de capital seguido pela questão da localização geográfica privilegiada da grande península, que é hoje o Reino Unido da Grã-Bretanha, né? Então, a península, ela é um ponto fundamental nesse contexto, porque tem saída para o mar ou oceano por três lados, né? Uma península é uma parte onde ficam três lados cercados pelo oceano ou mar, e uma pelo continente. Daí, facilitou muito a questão dos ingleses no sentido de dominar a navegação nesse período. Outra posição que ajudou muito é a grande quantidade de matérias-primas disponíveis, né? Principalmente as minas de carvão, mineral, ferro, que vai ser o grande impulso para a primeira fase da Revolução Industrial. Nesse sentido, vai ser construído o tear mecânico, a máquina a vapor. Consequentemente, vem a descoberta do petróleo. O petróleo, que ainda é até hoje a principal fonte de energia que move o planeta Terra. Isso vai ser fundamental para que os europeus conquistassem dali aquilo que se chama, na visão deles, de o resto do mundo. Essa expressão, resto do mundo, ela já gera aquela ideia de dominação. Quer dizer, tinha o mundo central, que era exatamente o mundo europeu, e consequentemente tinha o resto do mundo, que seriam, logicamente, os demais continentes. África, Ásia, América e depois a Oceania. Foi feita uma divisão nesse período também. O Velho Mundo, que era basicamente o continente europeu, depois entra o Novo Mundo, que seria o continente americano, e, consequentemente, o Novíssimo Mundo, que seria a Oceania, predominando aí a Austrália e Nova Zelândia. Então, nesse contexto, o planeta Terra ficou dividido naquela estrutura de mundo monopolar. Veja bem, monopolar. Mono quer dizer um, polar quer dizer polo. Quer dizer, só havia um único polo de poder, que era exatamente o polo europeu.
E esse polo de poder era econômico, político e principalmente tecnológico. Tá? Vai haver nessa questão também a grande formação de uma classe, duas classes sociais distintas, né? A grande classe comerciante ou burguesa, nesse contexto que as cidades europeias vão ganhar o entorno de grandes cidades e, consequentemente, seria, como eu falei há pouco, da Europa para o resto do mundo. Então, mas essas cidades já não vão se estruturar a ponto de dar condições de trabalho à outra grande classe trabalhadora, a classe operária, que teria como função vender sua força de trabalho. Então, as primeiras condições das cidades europeias eram precárias. Por conta disso, essas próprias cidades vão sofrer sérios problemas, como uma grande quantidade de morte de pessoas por falta exatamente da estrutura. Vale a pena até lembrar que, por exemplo, a peste negra, né, que matou centenas de milhares de europeus, isso é uma consequência da não estrutura das cidades europeias para receber a grande massa trabalhadora que iria migrar do espaço rural para o espaço urbano, porque as fábricas europeias precisariam desses trabalhadores. É a questão industrializar para desenvolver, enquanto que o mais correto, a meu ver, seria desenvolver para industrializar. Fazendo uma comparação, isso aí aconteceu com uma situação semelhante ao Brasil. O Brasil não se desenvolveu economicamente para se industrializar. O Brasil se industrializou para depois se desenvolver economicamente e principalmente socialmente. Daí aquela questão, ou você cresce economicamente para se desenvolver, ou você se desenvolve socialmente para crescer economicamente. E no caso europeu e depois, consequentemente, no caso brasileiro, foi a primeira situação. O Brasil se industrializou para depois se desenvolver. Consequentemente, o coração econômico brasileiro, que é a região sudeste, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, onde existe a maior concentração econômica do Brasil, tem também o maior complexo de favelas do Brasil, né? Então é uma contradição muito forte. De um lado você tem o coração econômico brasileiro e de outro lado os bolsões de miséria do Brasil estão ali paralelamente convivendo com a maior força econômica brasileira, né? Então isso tem como consequência gravíssimos problemas de toda ordem. Problemas de desemprego, subemprego, subhabitação, favelização, periferização e, consequentemente, a economia se torna grande. O Brasil, até algum tempo atrás, já era a oitava maior economia do mundo, consequentemente, apresentava seríssimos problemas sociais por conta dessa desorganização, dessa má distribuição daquilo que está sendo produzido economicamente. Vale a pena lembrar também que nessa exploração do trabalhador vai haver a grande massa trabalhadora desempregada, que vai ser chamada de o Exército Industrial de Reserva. O que seria isso? Por que é importante para os empresários haver uma grande quantidade de trabalhadores desempregados? Pelo seguinte fato, por exemplo, isso ideologicamente funciona muito bem. Se eu estou trabalhando, estou recebendo um salário que eu considero para mim que não é digno, mas tem aquele discurso, se você não está contente com o que você está trabalhando, peça demissão, deixe seu emprego, porque tem centenas de milhares de trabalhadores desempregados que gostariam de estar no seu lugar. Então, na verdade, você está sendo injusto, você está sendo com você mesmo, você está sendo, vamos dizer assim, injusto, né? Você está, vamos dizer assim, de barriga cheia, ou seja, você está ganhando bem, está trabalhando, está empregado, enquanto que milhares estão aí numa situação pior que a sua. Então, isso é conhecido como Exército Industrial de Reserva, que é importante para a classe patronal para exatamente garantir um salário relativamente baixo ou até muito baixo para aqueles trabalhadores que estão na ativa.
Vai ser lançado também, né, o surgimento, especialmente já início da segunda metade do século passado, as instituições financeiras supranacionais. Essas instituições, como por exemplo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, elas vão fazer o regimento da economia mundial a partir de então. É claro que nessa questão a Europa não é mais o centro das atenções, né? Passaria a ser para a América do Norte, especificamente Estados Unidos. Nessa lógica nós vamos ter o Banco Mundial nos Estados Unidos e o Fundo Monetário Internacional, e o dólar passaria a ser a moeda universal, a moeda que iria padronizar o segmento econômico mundial. Só fazendo aí uma comparação, às vezes alguns alunos me perguntam por que o euro, a moeda da União Europeia, é mais forte às vezes que o dólar, e por que o dólar ainda é a padronização da economia mundial. É muito simples, o dólar é a moeda de um único país, Estados Unidos da América, e o euro é uma moeda que é regulamentada por 28 países, embora nem todos tenham adotado, mas vamos dizer assim que a União Europeia conseguiu chegar a um bloco de 28 países. Então é por conta disso que, por exemplo, os ingleses, por fim agora, não aceitaram mais permanecer na União Europeia, exatamente porque eles não concordavam que uma moeda de 28 países se tornasse superior à moeda típica da Grã-Bretanha, que é a Libra, né, a Libra esterlina. Então, nesse sentido, os ingleses optaram em sair do bloco União Europeia para eles tentarem voltar a ser o que era antes, a maior força econômica do continente europeu, que, diga-se de passagem, hoje está no controle da Alemanha. Hoje a Alemanha é a maior força econômica do continente europeu. E os ingleses não estão engolindo isso muito bem, não estão aceitando isso. Consequentemente, eles estão tentando se reorganizar e, a partir daí, sair do bloco União Europeia e tentar seguir, vamos dizer assim, uma vida própria, sem as interferências das decisões do Parlamento da União Europeia. Espero que tenha sido válido, espero que tenha ajudado e qualquer coisa entre em contato com a gente. Abraço a todos.